mais de 400 vítimas humanas. Um felino disposto a tudo para obter sucesso durante a caça. Rastro de destruição deixado por uma tigresa que aparentava ser mais inteligente do que o normal. Medo e terror por parte dos aldeões, os fazendo trancarem as suas casas por dias. 7 anos de perseguição e um final de arrependimento profundo. Esse é o Ordinário, e hoje você vai conhecer a história real da tigresa de Champawat, que fez aproximadamente 436 vítimas humanas e teve a sua história registrada em livro. Então já clica logo no botão do like e considere se inscrever em nosso canal. E antes de começar essa história, você já conhece o meu novo canal? Lá eu te ensino como ganhar dinheiro com o YouTube em um conteúdo totalmente gratuito sem tentar te vender nada no final. O link está no comentário fixado aqui embaixo. Mas espera esse vídeo acabar para você ir lá conferir. Deixe seu like e vamos para a história. 1900, Himalaia, oeste do Nepal. Em uma aldeia rural aos pés do Himalaia, um perigo emergiu das montanhas. Um animal começou a circular a aldeia. Sua movimentação noturna era escutada pelos moradores e o gado começou a ser devorado noite após noite. Os moradores da aldeia desconfiaram de um leopardo das neves, mas conforme os ataques continuaram, eles perceberam que era muita carne para um leopardo comer sozinho. Foi quando suspeitaram de um tigre, e a suspeita foi confirmada quando, bem no meio do dia, uma tigresa foi vista abatendo uma das cabras. Com a suspeita confirmada, era hora de agir. As armas que a população possuía eram basicamente facões e lanças, e com elas alguns homens da aldeia foram enfrentar o animal que estava devorando as suas cabras. E foi nesse enfrentamento que a primeira vítima humana foi feita, à luz do dia, bem nas proximidades da aldeia. Ao sentir o sabor da carne humana e perceber que caçar um humano era muito mais fácil do que qualquer outro animal, a tigresa mudou o seu foco e começou a atacar rotineiramente as pessoas da aldeia. Em poucos meses, dezenas de vítimas mortais foram feitas, até o ponto que todas as famílias da aldeia tinham perdido ao menos um integrante daquela família por conta da tigresa. O medo era alarmante entre eles, e por muitas vezes aquele povo contactou as autoridades das cidades próximas. 24 meses depois dos primeiros ataques, o governo do Nepal enviou uma pequena comissão do exército até a aldeia, a fim de caçar a tigresa. A movimentação dos homens pela montanha fez com que a tigresa descesse pelo rio Sarda, que faz fronteira com a Índia, mudando de território, mas o terror se mudou com ela. A mudança de habitat fez com que a tigresa voltasse aos velhos hábitos de caçar animais, até que encontrou sua primeira aldeia repleta de humanos. Naquela região não havia apenas uma, mas muitas aldeias que viviam de criação de cabras e de pequenas plantações. A tigresa foi guiada pelas cabras que eram soltas para pastar até as aldeias, e toda lembrança sobre a carne humana foi reacendida em seu interior. Primeiro, ela observou. Por dias a tigresa caminhava de aldeia em aldeia e observava a forma de vida dos aldeões. Depois, sem se esconder, a tigresa começou a caçar humanos. Ela ia de aldeia em aldeia fazendo suas vítimas, durante o dia, sem medo de qualquer tipo de retaliação. Cabras não a satisfaziam mais, mas eram humanos que ela desejava ter entre seus dentes. Entre suas vítimas, a maioria eram mulheres e crianças, pois eram elas as encarregadas de buscar lenha e coletar frutos. Era uma presa fácil para encher o estômago de um grande predador, e a tigresa entendeu isso rapidamente. Os ataques aumentavam a cada mês, conforme a tigresa ia ganhando confiança. A impressão é que ela tinha mapeado toda a região, variando a frequência e a localidade dos seus ataques, driblando os caçadores locais e muitas vezes os devorando, já que eles não possuíam armas de fogo, mas somente armamento artesanal. A tigresa ficou conhecida como a tigresa de Champawat, que correspondia a toda a região que ela atacava.
Mas entre os moradores locais seu nome era outro. Alguns a chamavam de a Rainha, deslumbrados pela imponência da fera. Já outros a chamavam de demônio e sofriam com o medo constante de se tornarem a próxima vítima. Caçadores britânicos que ficaram sabendo dos acontecimentos iam até o local para tentar se gabar, caso abatessem a tigresa. Porém, todos eles sem sucesso. Por conhecer muito bem a região, a tigresa atacava e depois caminhava cerca de 32 quilômetros, distribuindo seu rastro e confundindo os caçadores, mostrando que ela não era um animal apenas forte, mas também altamente inteligente. Agora era oficial. A região de Chapawat tinha uma famosa devoradora de homens, que ninguém conseguia caçar, e muitos nem tentavam mais ir atrás dela. E esses ataques se estenderam por anos, até que em 1907, a fome da tigresa pareceu aumentar, e os ataques também. Não havia mais o espaço de 4 a 7 dias entre um ataque e outro. Era como se o felino tivesse surtado, pois muitas vítimas começaram a ser abatidas e deixadas sem que a tigresa as devorasse. Até que os ataques começaram a se concentrar no distrito de Kumaon, uma pequena vila indiana. Por uma semana os ataques foram diários, fazendo com que os moradores se trancassem por 5 dias em suas casas, sem sair para nada, até que a tigresa fosse embora. Durante esses dias, era possível ouvi-la rosnando irada em volta das casas. Muitas vezes ela tentava entrar nas residências arranhando as portas. Após 5 dias, ela desistiu e foi em busca de uma refeição em outra aldeia. E claro, ela fez mais vítimas. Com o tempo, as pessoas que trabalhavam no campo começaram a ficar atentas e perceberam que a tigresa parecia acreditar que estava realmente reinando em todo o local, pois após um ataque, ela rosnava muito alto, como em uma comemoração. Todas as vezes que era ouvido um rosnado em meio à floresta, era porque a tigresa tinha arrastado a sua presa para lá e estava se alimentando. Foi quando o caçador Jim Corbett chegou na região. Ele era um experiente caçador e ouviu rumores da lenda que se estendia há quase 7 anos. Jim era famoso por caçar leopardos e por conseguir rastrear os animais rapidamente. E não foi diferente com a tigresa. No mesmo dia da chegada de Jim, Priyanka Dev, um jovem de 16 anos, desapareceu enquanto coletava lenha, deixando um rastro de sangue. Jim seguiu o rastro e encontrou o corpo do jovem que tinha sido violentamente atacado. Ele percebeu que algo lhe observava e, ao virar, a tigresa saltou sobre ele. No susto, Jim atirou por 2 vezes, mas não acertou e a tigresa fugiu mais uma vez. Jim entendeu o tamanho do perigo após quase perder sua vida e organizou uma estratégia com 300 homens, todos da aldeia, para que o perímetro fosse cercado e a tigresa induzida a se deslocar até o local que Jim estaria esperando. Por volta do meio-dia, a rainha, como era conhecida, ficou na mira de Jim e foi abatida. Após essa experiência, a vida de Jim Corbett teve 2 grandes reviravoltas. A primeira foi que de um caçador, Jim passou a ser um investigador e escritor, pois foi atrás de todas as vítimas que a rainha demoníaca tinha feito. Ele chegou à conclusão de que pelo menos 436 vítimas tinham perdido suas vidas por um ataque da tigresa, 200 delas somente na aldeia do Nepal. Sua vida se resumiu nas caçadas e registros de todas elas, e depois os relatos viraram livros. Porém, uma segunda reviravolta estava por vir na vida de Jim. O tempo passou e a velhice chegou para o exemplar caçador, e com ela muitas reflexões. Jim contou em seu último livro que, historicamente, a partir dos anos de 1857, os colonos britânicos incentivaram o desarmamento de toda a população da Índia, inclusive as pequenas aldeias que viviam em áreas próximas à floresta. A expansão humana começou a todo vapor e o habitat de leopardos e tigres começou a ser invadido. Com isso, esses animais avançaram para as aldeias, se alimentando de seres humanos que eram, com toda certeza, presas muito mais fáceis a serem conquistadas. Com isso, ele reflete que se arrepende profundamente de ter abatido todos esses animais
e atribuiu boa parte da culpa de ataque dos comedores de homens ao governo da época. Hoje, esses animais estão ameaçados de extinção e muitas pesquisas indicam que podem estar relacionados com o alto número de caça legal durante os anos de 1900. Lembre-se de conferir e se inscrever em meu novo canal. O link está aqui embaixo no comentário fixado. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like e considere se inscrever em nosso canal. Quer ajudar o nosso trabalho a crescer? Compartilhe esse vídeo e conheça o nosso Instagram, @oordinário.selvagem. Obrigado por assistir. Fui!